parados, dialogando sobre isso. Ele fala só de aumento, né? O que a gente pediu não é aumento, não, é reposição de perda. Mas uma das principais coisas dialogadas é condição de trabalho em sala de aula. Eu tenho uma sala, né? São salas com 52, 53, 56 alunos. Porque se fecha a escola lá no Quilombo, eles estão juntando tudo numa sala só. Né? Infelizmente, a gente começou a greve com 40% e terminou a greve se teve 5% em sala de aula. Nós fomos totalmente desrespeitados no nosso direito de reivindicar as melhorias, porque o estado de São Paulo é o único estado que faz greve e o professor não recebe. Aqui em Eldorado, né, nós tivemos escola que ficou praticamente todo o tempo fechado e os professores que lutaram por essas melhorias não receberam seus salários e tiveram que voltar para a sala de aula para poder sustentar a sua família. Então isso é uma questão que a comunidade não se coloca, né? O que a gente pede, além do salário, que a educação hoje ela é tratada como mercadoria. A ETE, que também foi citada aqui, escola de tempo integral, que a gente conseguiu barrar uma abertura aqui em Eldorado, o que eles propõem, a ETE nada mais é do que uma terceirização do ensino também. O professor é removido ex officio, vai ser escolha do diretor. Então tudo isso é tirar a liberdade de cátedra que a gente tem. 20 minutos, né? Então, são bastante coisas assim que a gente precisava estar discutindo e debatendo, né? Que é o princípio de liberdade de se escolher e de realmente estar fazendo uma educação que atenda, essa educação diferenciada que atenda. Então, eu vejo assim, os professores têm condição de se reunir, de estudar, de elaborar um currículo próprio junto das comunidades. Além de ser professora do Estado também, eu tenho a honra de ser aluna de mestre Bigo da ACAI, Academia de Capoeira Angola e Lê Axé, onde eu adquiri um grande aprendizado na minha existência. Tenho muito que agradecer mestre Bigo, que é discípulo de mestre Pastinha, e por causa disso eu também sofro preconceito nos ambientes em que eu frequento, né? Mas a luta é essa, a gente tem que ensinar. Eu pedi desculpa aí enquanto professora de português, porque o currículo não trata, né, a Lei 10.639, feita em 2003, que institui o ensino afro nas escolas, até hoje não é cumprido. E quando a gente propõe no planejamento, tiveram a ousadia de dizer para mim que isso ia ser trabalhado no folclore. Então isso é uma colocação que eu gostaria de dizer também. E a gente só vai ter essa questão de jogar as crianças de um lado para outro, jogam também os professores de um lado para outro. É uma forma que tem vindo. E alguém que falou aqui também a construção de escolas. Durante os últimos 20 anos foram construídos 53 presídios, nenhuma universidade. Muitas escolas foram fechadas e outras construídas. Então a importância desse fórum, parabéns aí, obrigada à Defensoria, parabéns às comunidades, e somente junto, professor e comunidade, a gente vai poder fazer mesmo um currículo, uma educação diferenciada. Obrigada. O número de inscritos aumentou, a gente tinha 6, mas agora estamos com 11. Vamos tentar ficar restrito aí um tempo de 5 minutinhos no máximo, por favor. O próximo inscrito é Meraldo Pinto Cunha, de Itapiúna. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou mais conhecido por Dinho, sou da comunidade tradicional de Itapiúna. Me considero um ribeirinho, autêntico. E o outro dia aí na audiência pública que teve da Comissão da Verdade, eu senti a escola um pouco vilipendiada e parti em defesa da escola, falando que é uma instituição bastante democrática, que está aberta, convidando a gente a ficar
fazer a escola em si. E podemos usá-la como uma ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa. Por isso que eu disse. E hoje eu vi por esse evento esse pensamento mais real, uma coisa mais concreta. Eu quero fazer aqui um monólogo, folclore, bem rápido. Aqui está aberto um pouco mais, poesia, né? Hoje eu falo um papo mais sério. É assim. Acende o fogo, Sabina, e põe caruru no feijão. Atiça o fogo, Barbina, e corre atrás do leitão. Minha mãe! Diz ela assustada. Lá vem vindo uma gentarada. E espia para ver quem são. São cheios da Manuela. Sabina, abrindo a panela, põe mais água no feijão. É folclore isso. Nunca vi escrito em lugar, cara. Agora o papo sério é o seguinte, que não continua a pegar esse microfone. Uma coisa que acontece corriqueiramente na escola, parece que não incomoda ninguém, a mim incomodou bastante. Não sei como as pessoas não se indignam com isso, mas o fato é o seguinte, chega em torno do dia 15 de dezembro, isso no tempo que eu dei aula, agora não sei se continua assim. A gente preenche todas as coisas lá como se foi dado a aula até dia 23 de dezembro, os alunos todos participaram das aulas, todo mundo presente. Isso é uma palhaçada. É a coisa acontecendo no papel de um jeito e na verdade do outro. Então essa escola que nós estamos construindo que seja real e verdadeira no papel, quer dizer, o que acontecer na realidade aconteça no papel, o que acontecer no papel aconteça na realidade. Obrigado. Pessoal, agora a gente encerrou as inscrições porque já foram 15, tá bom? Paulo de Cananéia, Paulão. Bom dia a todos e bom dia a todos. Meu nome é José Paulo Santiago da Silva. Estamos na vice-presidência da IACONE, junto com o Carlos Nicomedes, né, que antecedeu no período da manhã. E eu sou do município de Cananéia. O que eu gostaria de falar aqui, primeiramente, é parabenizar todos que antecederam a minha fala e que falaram aqui no primeiro horário, né? Pela lucidez e pelo conhecimento, e também agradecer os parceiros que vêm lutando ao longo de alguns meses conosco na realização dessas audiências, né, e na formatação das audiências, caso da Defensoria Pública, POSP e outras entidades. Desculpa que eu não vou citar todas, né? Então, eu gostaria de falar com relação ao negro no Brasil. O princípio era proibido de estudar porque éramos considerados portadores de doenças contagiosas. Isso em 1800 e 2000 também não está sendo diferente, hein? Então, acontece o seguinte, veio a lei dos sexagenários, 60 anos, você está vendo, foram os primeiros mendigos, os primeiros mendigos do Brasil, consta como sendo os escravos que, quando chegavam aos 60 anos, eram jogados aos pontapés da fazenda fora. E mesmo acontece com a lei do ventre livre, que as primeiras crianças abandonadas foram os negrinhos que nasceram após a lei. Não tem obrigação de fazer nada com vocês, então vão te jogar você na rua por as primeiras crianças abandonadas. Guerra do Paraguai também. Você vai voltar com título e com terra. Os que voltaram não voltaram nem com título e nem ficaram com as terras, que até hoje nós estamos brigando com as terras, né? Nós estamos em 2015, ainda estamos brigando com relação às nossas terras, né? Doutora Sueli, a Constituição, artigo 68, nos dá direito à terra, nos dá direito para os remanescentes de quilômetros se organizar em associações e ter terras, e até hoje pouquíssimas terras são tituladas. E assim afora, ótimo,
Então vem a lei, tudo bonito, está no papel, vamos montar o centro do quilômetro, vão ter terras, vão ter escola diferenciada, e nós estamos aqui brigando, e vamos continuar brigando muito. Muitas universidades que, com título de ser moderno ou carinhosa, elas falam assim: nós temos vaga para quilombolas, uma vaga. Parabéns, hein? Uma vaga, hein? Parabéns. Uma vaga é muita coisa, né? Ótimo. Se para montarmos o quilombo, senhor, 2, 3 mil homens, 4 mil homens, 10 mil homens, e fomos derrotados. Imagina um quilombola dentro de uma universidade, com todo esse problema de racismo, que tem todo esse problema de bullying. Nós estamos em 2015, ainda tem a força do racismo, bullying. Nossa, se faz uma lei contra o preconceito, é porque existe o preconceito. Então, é tudo na base da lei. Então, nós estamos meio assim, brigando. Engraçado que hoje as nossas crianças que moram no quilombo, eu faço um paralelo: meu pai, que Deus o tenha, 1925 que ele nasceu, então já era um senhor bem de idade, se estivesse vivo, né? E as crianças nossas de hoje, nossas crianças quilombolas, isso, 1 minuto é muita palavra, irmã. As nossas crianças quilombolas andam quilômetros e mais quilômetros, alguns de ônibus e alguns a pé, para ter acesso à escola. Meu pai, com 5 anos de idade, ele estudava, ele levantava de madrugada, ele morava numa fazenda no sul de Minas Gerais, a cidade de Pouso Alegre, e antes de ir para a escola, a tarefa diária dele era chamar as pessoas que trabalhavam na fazenda. Depois ele ia para a escola, porque o caminho da escola tinha vários colonos e a obrigação dele era acordar. E ele conta que na madrugada ele saía, nessa época de inverno, ele contava que ele saía, ia chamar um ou outro, e ele ia descalço para a escola, ele andava quilômetros descalço, e ele utilizava para aquecer os pés dele, ele pisava em fezes de vaca. Quando ele via as vacas, ele pisava, ele falava: isso daqui está quentinho. Depois, quando chegava na escola, que ele lavava o pé. E as nossas crianças estão levando, né? Estão sendo tratadas da mesma maneira, e pior até, porque nós não estamos em 1800, nós estamos em 2015. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia a todos e vamos continuar a nossa luta. José Rodrigues da Silva, quilombo Ivaporanduva. Se inscreveu? José Rodrigues. Bom dia a todos e a todas. Queria parabenizar aqui o pessoal da equipe que organizou isso. Muito bom, e isso faz bem para nós, né? Eu queria cumprimentar, os companheiros já falaram, mas assim, os companheiros já falaram, mas eu queria cumprimentar algumas coisinhas. Existe um problema sério, né, nessa questão toda, que é a questão a questão política, né, que está envolvida por trás de tudo isso. É só lembrar a todos que fiquem conscientes de uma coisa: enquanto a gente briga aqui por direitos, né, por coisas que estão na lei, brigar para a lei ser cumprida, tem gente tramando outras coisas, né, lá em cima por trás, para tentar nos desarticular, né? Então isso tem que estar bem claro entre nós, né? Nós estamos brigando por uma educação diferenciada, um direito nosso, né? Tem uma lei, né, diz que o Estado tem que diferenciar a educação das culturas, mas existe também uma concordância entre a liderança do Brasil, os partidos, né, envolvido o nosso, que envolve o governador nosso aqui do estado de São Paulo, dizendo que quilombo é coisa inconstitucional.
né? Quando nós estamos brigando aqui, eles estão lá forçando a justiça para dizer que a lei que nos beneficia, tudo isso que nós estamos discutindo aqui é falso, entendeu? Então a gente tem que estar de olho nisso, né? Não esquecer disso. E uma outra coisa legal que quer dizer que sem luta não há vitória. Então eu acho que nós temos que fazer coisas além disso, mais do que isso, né? Porque a situação hoje obriga a nos fazer. Porque nós ficar só discutindo, audiência muito bom, mas temos que organizar também para fazer coisas a mais do que isso, porque senão isso só não basta. Eu queria dizer assim, porque os problemas estão cada vez mais piorando. O governo ele constrói a escola, diz que para beneficiar os quilombos, né, para trabalhar a educação diferenciada, para dar curso técnico, não sei o que e tal. Só que assim, não completa o projeto. Nós temos uma escola técnica no Delope, onde tem os cursos técnicos lá, agroecologia e administração, onde não tem condução, eles querem que os alunos vá a pé 10, 20 quilômetros para a escola, já pensou? Então assim, são coisas incompletas, faz a escola, mas não completa o resto, não é só isso, né? Então assim, nós temos que estar atentos em tudo isso, né? Eu fico muito pensando lá, você vai ver, sabe, lá no orçamento do Estado, coisas para quilombo, o que tem de orçamento para quilombo, para educação, para demarcação de terra, para regulação fundiária, tudo? Nada, desse tamanho. Então assim, a coisa é mais ampla do que nós estamos discutindo aqui, sabe? Então assim, isso é bom para fomentar, sabe, para nós pensar em tudo isso, para cima disso aqui, sabe? Que a nossa organização tem que ir além disso. Vai ter um momento que nós vamos ter que fazer coisas mais drásticas, vamos dizer assim, porque senão não resolve o problema. Os caras não ouvem a gente. Essa questão de educação diferenciada está na lei já desde quando? Cadê? O governo não investe, até para preparar professores, entendeu? Para fazer o trabalho. Está falando que a minha hora está curta? Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Lígia, da Secretaria Estadual. Bom dia. Bom dia. Então, a diretora da Chulis sou eu. E nós ouvimos Chulis aqui hoje, não ouvimos? Ouvimos. Então, quando ele comentou assim, que caiu na prova sobre o quilombo e o aluno errou, foi a questão para a prova da ETEC. E quando os professores e os coordenadores da ETEC vieram comentar, isso há muito tempo, não é mais essa equipe que hoje está na ETEC. A primeira, né? Foi toda uma discussão no ITESP, foi uma luta enorme para a ETEC estar do jeito que está. Eu tenho muita esperança. Eu ouço tudo isso, mas eu tenho esperança que tudo vai melhorar, porque é lento, o processo é lento, não vai conseguir rápido. Não tem recurso para tudo isso. Pensam bem, ó, que homem queremos, que escola queremos para o quilombo? São discussões que demandam recurso, demandam tempo, não se constrói no Estado de dedo, é lento. Eu estou 7 anos lá já e faço tudo para não faltar nada, mas precisa muita coisa a pensar e discutir, e precisa de recurso, como o José Rodrigues acabou de lembrar. Não se faz assim, ó, pensa assim, ó, que química queremos para a criança quilombola, que ensino de física queremos para a criança quilombola. Para isso vai ter que reunir os professores especialistas, e isso demanda tempo e recurso. E eles têm que discutir, porque o professor de física de Eldorado, às vezes do Jaime, é o mesmo professor lá do André Lopes. Às vezes o de biologia é o mesmo. O de filosofia, ele dá aula em Itapiúna e no André Lopes. Então ele tem que ser capacitado.
o professor ganha mal, então ele precisa estar percorrendo por várias escolas para ele ter um salário. Então eu penso assim, dá para fazer? Dá, mas vai demorar um pouquinho. Agora, o que José Rodrigues falou, que eu mais gostei, nós vamos ter que também um pouco assustar, porque nós estamos também muito acomodados. E ali está acontecendo falta de resoluções aí. Por exemplo, o Vence. O ensino médio Vence, quando ele surgiu, eu já levei um susto, que é um ensino médio integral. Aí eu falei, e agora? Não vai ter merenda nem transporte. 50 dias de discussão para ter merenda e transporte, porque não havia resolução, não havia, sabe? Então como que você vai desviando o recurso? Chama desvio, quando você não tem a resolução e quer fazer. Então, vocês estão ouvindo aqui, ó, criaram-se coisas e não terminaram. José Rodrigues acabou de lembrar, ele falou bem, não terminaram, tem que terminar, aí sim nós conseguiremos melhorar. Olha, então o que eu gostaria de falar é que vai haver momentos de discussão para tudo. Que existe um jornalista que ele escreveu um livro chamado Cidadão de Papel, e é o que nós somos. É só bonito no papel, na prática é bem lento, mas nós vamos conseguir. Nós estamos lutando aqui por um Brasil melhor. Timóteo, você é o próximo inscrito. Cacique de Itaquari. Mais uma vez, Jaúde, bom dia. Acompanhando toda a colocação, a discussão de demais professores, é importante essa audiência acontecer na nossa região, porque todos que estão aqui, as comunidades, possam expressar as suas dificuldades, né? A nossa comunidade indígena, nossa região, do Vale do Ribeira, a gente tem bastante dificuldade, principalmente em termos de infraestrutura, né? Porque não temos alguma construção de escolas, e também os professores muitas vezes não são valorizados, né, pelo próprio governo do estado. Queria dizer assim que esse lei que saiu dessa categoria O, que vem trazendo bastante obstáculo, vamos dizer assim, porque na nossa aldeia nós temos 5 professores que dão aula para nossas crianças. Após 24 meses, depois de 2 anos, como é que o professor vai parar durante 200 dias e onde vamos conseguir outro professor que vai lecionar no lugar do outro que já está atuando na escola, né? Então, queria dizer que essa lei prejudica bastante a nossa escola, no caso indígena, com certeza também dos quilombolas, né? E também queria assim dizer que é importante esse reconhecimento do Estado, toda a esfera, desde município, Estado, federal, que seja reconhecida professores indígenas como professores, né? Outra coisa que eu queria falar aqui, a gente fala muito da escola diferenciada,
Por exemplo, no caso do indígena, fazem escola diferenciada, escola interculturalidade, escola bilíngue. Será que é bilíngue escola? Porque nós... e também a gente vive no país, não vivemos independente, nós moramos no país Brasil. Então, nós temos que ter escola que é escola indígena, escola tradicional, de forma que a gente ensina nossas crianças, e também a escola educar nossas crianças em português, porque a gente vive num país falante português. E nós temos nossa cultura, a nossa língua própria, que a gente fala somente em língua materna na nossa comunidade. E também nós temos que ensinar nossas crianças para entender as leis dos Juruás e o branco, né? Para eles amanhã serem defensores dos direitos tradicionais, direitos culturais das suas comunidades e a sua nação Guarani. É isso que nós queremos para a nossa escola indígena no estado de São Paulo. Já terminou. Queria falar mais, né? Mas temos tempo curto, mas eu acho que falei o que eu queria falar. Deve ter. Muito obrigado. Nós temos mais 10 inscritos, então a gente precisa ir ao ponto mesmo. Lohane, de André Lopes. Assista o próximo, já depois dela, aí já vai. Parece que é em fila. Primeiramente, boa tarde. Como aluna integrante do Grêmio Estudantil da Escola Chance Princesa, venho falar da importância que é ter uma aula de campo. Com isso podemos ter mais informações sobre a nossa história, os nossos antepassados e ter a origem da nossa vida após, para que aprendamos mais. Uma das experiências que mais me tocou em relação ao Quilombo foi quando a Lourenço Castanho, uma escola particular de São Paulo, veio fazer um projeto com a 7ª série, o ano passado. Faz 3 anos, vai ser 4 anos esse ano, que vai continuar o projeto. Esse é um dos meios mais importantes e mais legais que acontece, que eu vi até agora aqui no Vale do Ribeira, que pode abrir a mente como é importante o que nós temos e não damos nem um pouco de valor. É isso. Obrigada. Tati, por favor. Bom dia a todos, eu sou Cátia, professora de Geografia, lá de São Paulo. Eu sou daqui do Vale do Ribeira, nasci em Cajati, quer dizer, eu nasci em Registro porque não tinha hospital em Cajati, como ainda é difícil se nascer lá. E saí daqui muito jovem, com 16 anos, para estudar, porque eu não teria oportunidade de estudar aqui. E saí daqui do Vale do Ribeira com muita vergonha, eu não dizia para ninguém que eu era daqui, porque sempre que se falava de Vale do Ribeira, a gente ouvia só Vale do Ribeira é lugar que tem pobreza, região mais pobre do estado de São Paulo, onde tem uma mortalidade infantil super alta e tal. E eu não aprendi na escola todas as características, a riqueza ambiental e cultural do Vale do Ribeira. Eu fui aprender quando eu fui para a universidade. E lá na universidade, quando eu conheci um professor chamado Antônio Carlos Diegues, ele começa a me explicar uma série de coisas do Vale do Ribeira, e eu começo a aprender sobre o Vale do Ribeira lá em São Paulo, depois que eu saí daqui.
Hoje, vendo a Lohane, né? Eu te conheci, né, Lohane, o ano passado, lá em São Paulo, né? Vendo a Lohane falar aqui, eu fiquei super emocionada, assim como super emocionada em vários momentos. Acompanhei a trajetória do Elson, que saiu daqui para estudar e algumas vezes, por todas as dificuldades que um quilombola enfrenta quando vai para uma outra cidade estudar, às vezes quer desistir. Elson não desiste, faz o mestrado, está aqui o Luiz Marcos, enfim. A Lohane agora falando, me surpreende a Lohane aqui com essa firmeza dela falando. Significa, na verdade, que a gente começa a ter uma outra representação. O que eu queria dizer aqui hoje eu estou aqui representando a mim mesma e a Unupalb USP como coordenadora do Grupo de Educação e Cultura e saio daqui voltando para São Paulo bastante tranquila e ao mesmo tempo muito animada, entendendo uma coisa importante. Acho que se fez um caminho muito longo até aqui e a gente tem as leis garantidas, a resolução garantida, tem um monte de coisa que já está tudo certo no papel e como a gente ouviu os outros representantes falando aqui. E agora a gente precisa de uma coisa que é mais simples e é mais difícil, que é a prática na sala de aula, é o dia a dia na escola. Eu sou professora de chão de sala de aula e eu sou uma das professoras que a todos os anos eu trago mais de 150 alunos de São Paulo para fazer trabalho de camping, que Ditão é professor, que Zé Rodrigues é professor, que Chico Mandira são professores dos meus alunos de escolas particulares de São Paulo e os meus sobrinhos que estão aqui no Vale do Ribeira não conhecem a história do Vale do Ribeira. Acho que a gente precisa ter isso, né? Entender por que está acontecendo isso, por que meus alunos de escola particular, alunos também de projetos lá de São Paulo, está aqui a minha aluna Tainá, que virou para mim e falou assim, eu resolvi fazer ciências sociais porque eu fui conhecer o Quilombo o ano passado, eu trouxe alunos de escolas públicas aqui para São Paulo, aqui para o Vale do Ribeira, para conhecer. Então são coisas para a gente pensar. E agora, eu assim, conversando com o Toshio, com o Elson, com o Luiz Marcos, eu estou me dispondo com muita vontade para a gente fazer a cartilha da educação diferenciada quilombola, que é pegar a resolução e traduzir em termos de forma que a gente entenda o que é isso, visando a prática na sala de aula. Então, 1 minuto acabou. Bom dia e vamos continuar aí fortemente lutando, Lígia, e fazendo o máximo que a gente pode. Conte conosco em São Paulo, conte conosco aqui no Vale do Ribeira, e a gente precisa de mais formação. Lei já tem. Vamos ser cidadãos de fato e não cidadãos de papel. Elson. Para ser breve aqui na minha fala, novamente, são duas questões. Eu acho que não só como intervenção, mas também já para encaminhamento. Sugeri na minha fala anterior, a moção acerca do município para a educação escolar quilombola, mas eu amplio isso aí, não só para a educação escolar quilombola, mas creio que pela fala dos colegas indígenas aqui que eu também pude ouvir, ampliar também para a questão indígena. Por quê? Para que os municípios onde estão localizadas as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, eles passem a cumprir as leis. Então eu sugiro, para que a escola, para que a situação avance, para que a pedagogia de fato seja executada, nós precisamos seguir aí algumas orientações. E as diretrizes curriculares para a educação quilombola diz, se tem que ser preferencialmente o professor quilombola, vamos passar, também a cobrança já para a defensoria que está conosco aqui, apoiando e trabalhando junto, para auxiliar na questão disso, que os municípios em seus concursos municipais abram em seus editais essa particularidade dos editais. Se tem 10 escolas quilombolas, que abra-se a oportunidade dentro desse edital, já que preferencialmente professores quilombolas, que sejam, que eles tenham oportunidade de participar para esses professores ficarem na comunidade. A gestão, que abra o cargo de gestão para
o professor quilombola poder também estar disputando essa vaga que lhe é de direito segundo a lei. Para os demais cargos de serviços administrativos gerais, também que sigam as orientações das diretrizes curriculares, né, nacionais para a educação escolar quilombola. Não só aqui no âmbito de Eldorado, mas em todos os demais municípios que existem comunidades quilombolas e indígenas. Então, deixo isso aí também como não só sugestão, mas como intervenção também, como um pedido de moção aí também para depois. Outro ponto, né, a alimentação escolar quilombola. Caminha junto, né, a educação caminha junto. O aluno, quando ele não tem uma boa alimentação, né, o rendimento dele vai ser baixo. E nós podemos ver no nosso município, e outros também, eu trabalho em outros municípios que têm a oportunidade de ver, a merenda não é coerente, não condiz com a realidade daquilo que o aluno, né, come na sua casa. Os valores nutritivos, né, energéticos, de determinada alimentação. Se o aluno está acostumado, né, a comer caça com frequência, peixe, né, alimentação da roça, né, ele chega na escola e vai comer um embutido enlatado, salsicha, almôndega, esses bolinhos, essas coisas que faz um mal tremendo para a criança, além de não dar a substância necessária para que ele aguente aquele período de hora-aula, e o seu rendimento não é o mesmo. Falo isso porque vivi isso, né, e ainda hoje vejo as crianças vivendo esse momento. Então, não é a mesma coisa. E para isso, né, há um programa do governo federal. Eu participo representando a CONAC do Estado de São Paulo, Coordenação Nacional de Quilombo, no grupo de alimentação escolar do Estado de São Paulo. Grupo de alimentação de trabalho e alimentação escolar em Brasília, no FNDE, no MEC. E o FNDE tem um programa chamado PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar Quilombola. E os municípios onde estão as comunidades não estão acessando. Nós, participando desse programa, nós vendemos para municípios de cidades, grandes cidades, onde não tem comunidade. Então, aos nossos municípios também, deixo aí, né, se desconhecem o programa, se inteirar um pouco mais desse programa e fazer que a produção dos quilombos seja adquirida, que a verba que sai dos cofres do governo federal, para introduzir na alimentação do município, das comunidades quilombolas, o produto tradicional da comunidade. Vamos parar de levar esses embutidos para nossas crianças, essa alimentação. Vamos trabalhar com os produtos da comunidade, além de gerar renda para a comunidade, também a nossa qualidade de vida, né, com certeza agradecerá. Tá? Muito obrigado. Luiz, da Universidade Federal do ABC. Bom dia. Eu vou falar rapidinho. Deixa eu ver. Uma coisa importante. Quando eu estou chegando agora aqui no Vale, né, bem devagarinho, e quando a gente chega, já tem um trabalho de longo prazo sendo feito aqui. Não é? Várias, não só as comunidades, como as instituições já estão aqui trabalhando com o tema da educação diferenciada. Então eu estou vindo aqui para ficar bem claro, para somar força e esforços para dar continuidade a isso, né? Então essa é uma questão importante. Eu tenho uma experiência, eu sou antropólogo, faz 20 anos que eu trabalho com população indígena e tenho alguma experiência com quilombos. Eu trabalhei no ITESP durante 2 anos, identifiquei o quilombo do Camburi lá no litoral norte e conheço um pouco também da questão quilombola. Estou hoje na Universidade Federal do ABC e tive 3 anos em Minas, coordenando um curso de formação de professores indígenas dentro da universidade, né? Por conta de saber, encontrei o Toshio, trabalhei no ISA também, conheço o pessoal do ISA, me falaram que estava esse movimento sobre educação diferenciada. Achei que valeria a pena eu vir para cá contribuir, já que eu conheço, né, faz tempo que eu estudo, estou envolvido e posso contribuir com a experiência que eu tenho na temática. Pois bem, eu estou tentando fazer um projeto, eu já conversei com algumas lideranças, de levantar mais ou menos a condição do ensino médio de jovens caiçaras quilombolas indígenas, para saber a gente fazer um diagnóstico para ver uma possibilidade de no futuro
a Federal do ABC, que está lá no ABC de São Bernardo, abrir cursos de formação ou de professores ou de outras áreas que interessam o grupo. Então, estou fazendo um diagnóstico inicial, já entreguei alguns questionários para algumas pessoas e a ideia é que até o final do ano eu consiga ter um diagnóstico, entregar para a reitoria. Então, portanto, não estou prometendo que vai ter um curso, nada disso, né? Porque eu estou fazendo um diagnóstico para tentar pensar de que maneira que a gente possa, essa juventude que terminou o ensino médio, tem uma demanda de ensino superior, que perfil é esse, que objetivo que querem fazer. Esse é o primeiro momento. A segunda coisa que eu quero falar rapidinho, que eu escutei um pouco desde manhã, esse tema da educação diferenciada, a gente não pode confundir, acho uma coisa importante, a escola que esteja sob educação diferenciada não pode virar uma escola só de reforço da identidade da cultura. Isso é muito importante. Tem muitos povos indígenas que estão lá na frente nessa discussão no Amazonas e durante muito tempo fizeram, por conta de reforçar a cultura e a identidade, a história, a escola acabou ocupando um espaço que era da comunidade. Porque se tem um lugar onde se reforça a cultura e a identidade, é na comunidade, é no dia a dia, é na prática social. Isso é muito importante. Isso não é invenção minha, assim, os povos indígenas estão falando isso há muito tempo, há 20, 30 anos. E hoje eles estão querendo juntar uma escola que reforce a identidade, que faça a cultura, não é para abandonar isso, mas com uma educação de qualidade, que aprenda o português, escrever bem, a matemática, o inglês, né? Para disputar lá fora, porque a disputa aí fora é muito pesada. Foi o que Timóteo falou agora. A gente não quer só a educação bilíngue, ficar aprendendo o Guarani e a cultura, mas e o português? Porque na hora que eles querem fazer direito, querem fazer um monte de coisa, a disputa é muito acirrada. Então, e outra parte da educação diferenciada, como o jovem não sai da terra, então o curso de gestão ambiental e territorial, para fazer com que esse jovem possa ter gosto de pensar o seu território. Então, a educação diferenciada é bem complexa. E eu acho que vale a pena, não sei se vocês já devem ter pensado isso, para além das audiências, pensar um seminário de educação no campo, juntar os grupos, né? Ter tempo para fazer isso, para pensar em proposta curricular. Porque não adianta reclamar que o Estado não faz, que o governo federal não faz, que o município não faz, a gente não tem a gente está com uma proposta aqui. Currículo, tempo, o que vai gastar, a gente precisa de pessoas e tal. Então, um monte de coisa, algumas questões nessa área. Bom, é mais ou menos o que eu queria dizer. Estou à disposição, como Luiz, né? Para participar da luta e dos esforços de vocês, enquanto universidade, sensibilizar a universidade para abrir as portas do ensino superior em São Paulo para as comunidades tradicionais. É isso. Eu conheci o Luiz numa das minhas andanças na Jureia, né, Luiz? Né? O próximo é o Tom, assessor do deputado Milton Tato. Já me apresentou, né? Então, bom dia a todos e a todas, companheiros e companheiras. Eu sou o Tom, sou assessor do deputado Milton Tato, quer dizer, estou assessor, né? Porque é uma condição, não é um ser. Então, primeiramente eu quero pegar o gancho do Luiz e também falar uma coisa que eu ouvi num dos cursos do Defensorando, quando eu ainda atuava na IACONE, que é o cacique Timóteo. Ele falou o seguinte, e eu achei muito lindo, que escola não compreende só o espaço onde nós estamos. Escola é a água que a gente vê pingando na relva da manhã, aquela gotinha de água. É cada centímetro, cada palmo de terra que a gente anda. É tudo que acontece na natureza. Cada momento durante esse dia que a gente vive, a gente está aprendendo. Ali é o espaço onde a gente aprende. Por isso, a comunidade realmente é um espaço de aprendizado 24 horas. A escola não é só aquele período, não compreende só aquele período que a gente está na aula. Não é só no papel. Eu queria dizer que leis, como a doutora Cati falou, não a de leis já tem um monte. Leis, papéis e leis, temos um monte. Mas o que vai fazer a diferença, inclusive quero parabenizar a todos que estão aqui hoje, a coordenação desse evento, na pessoa do Dr. Toshio, ou Toshio, né, que dispensa o doutor Toshio,
do Denis, da irmã Sueli, das demais comunidades e entidades que estão aqui, os professores da rede estadual que estão aqui. Parabenizar a todos por estarem presentes aqui. E é esse espaço, nesse espaço que a gente cria a possibilidade de realmente discutir democraticamente a criação, né, da verdadeira educação, né? Não é esperando do governo, porque quem vai esperar do governo? O governo que, segundo Max Weber, que é um grande pensador, o Estado é o único detentor do monopólio da violência, né? Então, de quem a gente deve esperar? É do Estado? Não. Tanto é que a gente viu aí, a gente é solidário, inclusive, a greve dos professores, que terminaram aí com muitos problemas, apanharam da polícia, né, desse Estado criminoso, mais uma vez, que não quer ninguém esperto, ninguém inteligente, para poder depois bater contra ele mesmo. Se eu sou Estado, eu não vou querer que ninguém aprenda os seus direitos, é óbvio, para que não possa me cobrar, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui, dizer que ontem eu falei com o deputado Nildo Tato, ele mandou um abraço para todos aqui do Vale, e que também ele é solidário à luta aqui dos quilombolas, dos professores, e dá um abraço à coordenação que ele pediu, né? Então está entregue aqui. Meu abraço a todos, obrigado. Raquel. Luísa. Bom dia novamente. Uma das coisas que eu queria reforçar, o Elcio acabou falando, mas só para dar um reforço, quando a gente vai para as comunidades quilombolas, quem trabalha com vocês quilombolas sabe, tem uma riqueza enorme de comida, de diversidade, de variedades, né? E aí você tem um relato de uma criança quilombola que acabou de chegar da escola e pergunta: o que você comeu? Ah, eu comi macarrão com salsicha. E a gente tem uma política pública, né, que é o PENAI, que obriga, é lei, né, os municípios a comprarem no mínimo 30% da alimentação escolar da agricultura familiar, né, e os quilombolas, os indígenas estão nesse bolo, né. Só que o município pode comprar 100%, ele não precisa comprar só 30%, 30% é o mínimo, né. Então assim, é uma coisa que já existe, uma política que já existe. Eu sei que em Eldorado acontece um pouco disso, mas precisa ser mais, prefeito, precisa ser mais, né? A gente tem uma cooperativa de quilombo, que engloba não só Eldorado, mas também Iporanga, que vende para o PA 57 produtos diferentes. É a banana, é a abóbora, é cará, é mandioca, né? Como é que a gente quer que as crianças, né, aprendam a cultura, aprendam sobre a agricultura, se a gente dá para eles comer a comida de fora, né? Então, assim, eu acho que como sugestão, a gente precisa colocar em algum documento uma noção de que a merenda escolar, ela já pode ser resolvida. A gente não precisa esperar criar uma política para isso, né? A gente já pode, a prefeitura pode comprar 100% se ela quiser. Dá mais trabalho porque a licitação é mais difícil? Dá. Mas, gente, a gente precisa começar a implementar essas políticas no município. Porque senão a coisa não anda, nós vamos ficar cobrando o governo. A vida acontece nos municípios, né? Então eu acho que é isso. E outra coisa que eu queria reforçar é assim, pensando nessa agricultura, né? Que eu estou falando que não só é quilombola, mas também indígena, é um sistema agrícola muito rico, né? Tem uma gama de conhecimentos envolvidos nisso, né? Que pode muito bem servir de conteúdo para a escola, para ensinar física, para ensinar química, para ensinar geografia, né? Então eu acho que uma proposta é que a gente pense, né, com esse grupo que já está discutindo, como é que a gente coloca isso num material paradidático, né? Para a gente colocar isso dentro da escola, para a gente colocar o conhecimento do Zé de Paula, que sabe como que faz uma roça de coivara, lá na cartilha da escola, para o filho dele aprender isso, para não ter que vir o pessoal lá de São Paulo, né, que é legal também, mas não precisar esperar a minha escola particular para fazer intercâmbio para ele aprender. Então, assim, nós já temos material produzido, a gente já tem um monte de coisa, história, vamos construir isso, né? Eu acho que o encaminhamento a gente precisa pensar junto, esse grupo que está discutindo,
material? Como é que... Vamos começar com alguma coisa. Tem exemplos, né? Tem gente que já fez isso em outros lugares do Brasil. Vamos pegar esses exemplos, dessas cartilhas, né? E vamos construir junto isso. Então, a gente está disposto a ajudar, contribuir no que for possível. Mas acho que assim, já tem... Não, existe já... O grupo que eu falo é o grupo que está discutindo aqui toda a história da educação, da defensoria junto, né? A gente tem se reunido, né, aqui localmente também para apoiar, então eu espero que a gente possa, junto com a escola, construir isso. É isso. Nilza do Quilombo Poça. Nilza. Nilzo? Desculpa. Perdão, Nilzo. Bom dia a todos. Eu gostaria aqui só de colocar na minha fala, acrescentar aqui a todos aqueles que já falaram um pouquinho sobre essa educação diferenciada, acompanhamos um pouco também a linha da Defensoria Pública e agradecer aí aos doutores que viram nas comunidades quilombolas, que acompanham as dificuldades de todos aqueles que veem nas suas escolas aí um problema tão sério que é a educação, que criou-se um sistema formalizado. E eu gostaria de trazer como exemplo, quando se iniciou essa reunião, formalizou-se uma mesa aqui. E quando a irmã Sueli falou, eu não gosto muito desse negócio de formalidade, e desmontou-se a mesa. E começou-se conversas paralelas, começou todo mundo conversar lá atrás, precisava falar o quê? Tem alguém falando aqui. É interessante quando a gente pode ver uma mesa formalizada e ver os doutores, professores, e daí nós saímos da nossa comunidade e ficamos quietinhos, porque queremos ouvir eles, achando que eles vieram aqui trazer uma solução para nós. E quando vem a dona Juvita cantar, quando vem aqui os representantes da comunidade, de repente começa a conversa para lá, conversa para cá, achando que esses homens, essas mulheres, esses professores, eles não estão aqui para nos ajudar, achando que realmente nós não podemos contribuir com isso. Mas atentemos para isso, para que tudo isso que estamos discutindo aqui hoje, esse assunto de escola diferenciada, eles vêm trazendo consigo há muito tempo, e que descobrir em cada um de nós um grande potencial para que possamos mover tudo isso em direção dessa política pública que existe e fomentá-la em prol de toda a escola que nós temos aqui em nosso bairro. E juntos, logicamente com o poder público, do qual nós temos a presença do prefeito, saber também que podemos adquirir, não hoje, mas darmos já um passo em direção a esta realidade que queremos como amanhã melhor para todas as nossas crianças na escola. Uma escola melhor, uma escola usada um total inteiro, não só formalizada dentro das quatro paredes, contar com os professores interessados e não com os professores que tenham consigo um conceito de obrigação. Então, o professor interessado, por mais que as coisas não estão dando certo, ele é interessado. Ele vai fazer com que o próprio aluno venha a ser um contribuinte da sua aula. Ele vai se transformar em provocador dentro da sua classe. Ele vai fazer com que o aluno possa contar um pouquinho da sua história, esclarecer para aqueles que saíram de, talvez mudaram, migraram para o bairro que ele mora e estão ali estudando para ele conhecer um pouquinho a realidade da sua história. Isso é o início de uma educação diferenciada que já vem há muito tempo sendo buscada para que venha acontecer, que venha sair do papel, que venha a ser prática no nosso dia a dia, que nós possamos viver isso na escola, no aprendizado, sair como professores do amanhã,
sair um pouquinho da realidade que estamos vendo hoje, que a maioria dos coordenadores da comunidade estão aí numa idade acima de 50, 60 anos, que tem uma história que vem aqui cantar. Para podermos entrar numa juventude que vem aqui ocupar esse espaço e começar a falar da sua comunidade amanhã. Bom, agradeço a oportunidade.